Bom, fazer aqui uma breve explanação sobre a Constituinte Burguesa. E para falar da Constituinte Burguesa, nós temos que falar do seu autor, Emanuel Joseph Sieyès. Sieyès nasceu em Fréjus no ano de 1848 e faleceu em 1836 em Paris. Sieyès foi um abade, um eclesiástico, né? Um membro do clero. E mesmo fazendo parte do clero, ele foi nomeado representante do terceiro estado na Assembleia Geral dos Estados, né? Então ele fez essa migração de pensamentos. Sieyès era tido como um indivíduo moderado, um político de centro, pacificador, tendo como um dos seus princípios o pragmatismo. É tanto que ele, ele apoiou a Revolução Francesa, fez parte efetivamente da Revolução Francesa, entretanto se opôs ao terror jacobino, né? Apoiou Napoleão Bonaparte e foi um dos poucos membros ativos da Revolução Francesa que escapou à guilhotina. Esse era o Emanuel Joseph Sieyès. Bom, e a gente falar em relação à Constituinte Burguesa, a gente tem que fazer uma retrospectiva, né? Tem que entender o que antecedeu o movimento revolucionário, um momento de conflagração, né? Aquele momento em que a França passava por um momento delicado, em que o rei tentava impor sérios tributos sobre a burguesia, o proletariado, em detrimento dos privilegiados, que eram a nobreza, o clero e tudo mais. E é a partir daí que há uma conflagração nacional. A principal força de trabalho era a burguesia, era essa força que dispunha do poder de fato mesmo, era a massa, o geral, era a força de trabalho que movia a França e que era a mais penalizada e que não tinha nenhuma representação. Bom, e a partir daí, dessa convocação dos estados gerais, o primeiro estado ele dispunha de 291 deputados, que era o clero. O segundo estado, a nobreza, dispunha de 270 deputados. E, finalmente, o terceiro estado, a burguesia, a massa, o povo, que era 98% da população, dispunha de 578 deputados. Naquele momento, precisa compreender que existia a votação livre para escolhas dos representantes. Entretanto, após a escolha, mesmo após a convocação dos Estados Gerais, a monarquia queria impor as regras de que o voto deveria ser por estado e não por deputado, por cabeça. E é preciso compreender que, naquele momento, o primeiro e o segundo estado estavam invariavelmente unidos, votando unidos, subjugando o terceiro, a massa, o povo. E é aí que o Sieyès entra com as suas análises, com a Constituinte Burguesa, escrevendo sobre esse movimento. E ele diz o seguinte: como é que 200 ou 300 mil pessoas pode representar a vontade de 2/3 de um todo de 20 milhões? É inconcebível, ele dizia. É o mesmo que dizer que 2 e 2 são 5. Ele fez essa analogia. Esse foi muito profundo nas suas análises. Bom, e após isso, né, a gente pode falar aqui do que é o terceiro estado propriamente dito, que em latim é mais ou menos assim: que este se que letieretate. Não sei se a pronúncia é correta dessa forma. Bom, ele pergunta o que é o terceiro estado. Tudo. E a resposta que ele dá é tudo. Absolutamente tudo, de fato. O que quer o terceiro estado? O que tem sido até agora, aliás, o terceiro estado? Nada. Não tem tido representatividade. Até então o terceiro estado não tinha uma representatividade, não tinha voz, não era ouvido nos seus anseios, nos seus interesses. E ele pergunta também: o que deseja ser? Vir a ser alguma coisa. Ter as suas demandas ouvidas. É isso que o terceiro estado deseja. Ser uma força, uma representação. E é preciso compreender que mesmo dispondo, reafirmando aqui, dispondo da força de trabalho, sendo eles que mantinham a nação através do seu tributo, dos seus impostos que eram pesados, que sobrecaíam apenas em cima deles, mesmo assim
eles eram excluídos das deliberações e dos privilégios no geral que dispunha o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, né? Então, esse é um contexto em que o Sieyès escreve a Constituinte Burguesa. Bom, agora a gente pode tratar do poder constituinte originário da contemporaneidade. Ali eram as bases que o Sieyès estava dando, né? E o poder constituinte originário eu tomei como base o livro do ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes, do Paulo Gustavo Gonetti Branco, né? E ele se baseia muito em cima do que o Sieyès trata, né? Ele disse que o Sieyès ele foi que fundou a ideia de soberania nacional. É a partir dali que o Sieyès dá a ideia de soberania nacional. Entretanto, existe uma diferença nominal. Enquanto que no poder constituinte contemporâneo, quem dispõe desse poder é o povo, para Sieyès seria a nação. Então, é preciso fazer uma diferenciação entre povo e nação. Bom, povo seria basicamente uma soma de indivíduos submetidos à mesma lei. São elementos, o corpo humano de um país, né? Então são a soma de indivíduos que estão ali sob o mesmo poder estatal, propriamente dito. Entretanto, a nação é mais ampliada, mais particularizada. A nação ela se une através da língua, da cultura, da religião. Ou seja, as nações elas podem surgir a partir da religião, digamos aqui sim, o cristianismo, a nação cristã, independente das pessoas terem nascido no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, sendo cristã faz parte da nação cristã, né? Então, enquanto que o povo é uma coisa mais restrita, localmente. No povo, o povo pode ser constituído por várias denominações, várias línguas, várias etnias. Enquanto que a nação não. Enquanto que a nação, ela genuinamente, ela tem que ter algo que os ligue. Ou uma religião, ou a língua propriamente dita, ou a cultura, né? Então, a gente tem que fazer esse preâmbulo para compreender. Então, no poder constituinte da atualidade, o que diz Gilmar Mendes é que quem de fato funda o poder constituinte é o povo. Para Sieyès seria a nação. Bom, e é preciso compreender que na visão do Gilmar Mendes, muito parecida com a do Sieyès, tanto que ele cita em vários momentos no seu livro, o Sieyès, o poder constituinte, ele é inicial, ilimitado e incondicionado. Por que ele é inicial? Porque ele dá início, ele é a origem de todo o ordenamento jurídico. Então, anterior a ele, não existe mais nada. A partir dali é o poder soberano, é o poder que dá início a tudo. Por que ele é ilimitado? Porque ele não encontra limitação em nenhuma lei, ele não encontra barreiras, né? E é incondicionado. Ele é incondicionado, ele é um poder negativo, podemos dizer assim. Ele não existe condições para que ele exista, ele existe por si só, de fato, de direito, né? Então é basicamente isso o que eu tinha para falar sobre a Constituinte Burguesa.